See the money almost done. Feel with you, getting all the peace of mind. Feel wild. Everybody wanna know how it feel. Everybody wanna see what it's like. Well, baby, wanna be a queen. Well, alright. We all deserve to find the peace in this life. Olá, boa tarde. Começando mais um Justiça em Ação. E no programa de hoje você vai ver, iniciando o programa com o quadro Fala Doutor. É o doutor Rômulo Serra tirando as suas dúvidas, a dúvida do telespectador via WhatsApp. Por falar em WhatsApp, é uma ferramenta que vem nos ajudando muito. Ainda no programa passado tivemos uma participação muito grande do telespectador via WhatsApp e ele já está na nossa tela para que você possa tirar suas dúvidas, mandar aí a sua sugestão também via WhatsApp. Então, mande seu WhatsApp, converse conosco, que eu tenho certeza que as suas dúvidas serão sanadas aqui no Justiça em Ação. Hoje estamos fazendo 2 meses de programa. Parece que já tem um tempo, né? Muita repercussão, muita gente comentando do programa, mas apenas 2 meses. E para comemorar, se eu posso falar assim, esses 2 meses, eu vou fazer uma retrospectiva do que aconteceu até aqui com o Justiça em Ação, com todos os entrevistados, com todas as pessoas, as principais que passaram por aqui. Tenho certeza que vai ficar um ou outro importante de fora, mas assuntos pontuais que nós tratamos aqui no Justiça em Ação, você vai poder conferir hoje nesse programa especial de 2 meses. 2 meses de muita luta, mas de principalmente muita vitória. Principalmente... Por que, Fidelix? Porque nós conseguimos alcançar o nosso objetivo, que é chegar na sua casa, que é efetivamente fazer parte da sua família. Recebo muita foto, até pelo WhatsApp do programa, das famílias assistindo ao programa, né? Então, fico feliz porque estamos conseguindo atingir o objetivo. E agora vamos ao quadro que abre o nosso programa com o doutor Rômulo Serra, que é o quadro Fala Doutor. E mais uma vez o programa de hoje recebe o doutor Rômulo Serra, o advogado responsável por tirar as suas dúvidas. E no programa de hoje, assim como aconteceu no programa passado, estaremos sanando as suas dúvidas via WhatsApp. É uma ferramenta fenomenal, onde você em casa pode entrar em contato com a produção do Justiça em Ação, telefone na tela, WhatsApp na tela, para que você possa responder e de repente aí tirar as suas dúvidas. Doutor Rômulo, mais uma vez, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Boa tarde, Fidelix. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui mais um sábado. Bacana. Bom, mais uma vez, esse programa, assim como aconteceu no último programa, vai tirar as suas dúvidas via WhatsApp. E coloca na tela, produção, a primeira pergunta é da Carolina Ferri. Ela pergunta o seguinte: tenho uma conta com limite de cheque especial. De um dia para o outro, o banco tirou o meu limite sem me comunicar e 2 cheques voltaram. O que eu posso fazer, doutor Rômulo? Bom, Fidelix, é interessante dizer primeiramente que o limite de cheque especial é um limite disponibilizado pela instituição financeira em favor do cliente. No caso, quando não há saldo na conta do cliente, seja para pagamento de faturas, de contas, pagamento de cheque, esse limite de cheque especial é utilizado. O que ocorre nesse tipo de situação, que nessa situação específica da Carolina, é a obrigação da instituição financeira comunicar a respeito da retirada desse limite de cheque especial. Então, é um dever da instituição financeira e um direito, no caso do cidadão ou do cliente, ter conhecimento a respeito dessa retirada. Nesse caso específico da Carolina, o que ela pode fazer nesse tipo de situação? Já que gerou para ela um dano e ela consiga comprovar no caso concreto a ocorrência desse dano, deve ser reparado. Porque o artigo 14 mesmo do Código de Defesa do Consumidor diz que no caso da prestação de serviço defeituosa, em havendo dano, a instituição ou fornecedor é responsável pela reparação do dano, independentemente do acontecimento de culpa. Então, nesse caso, a instituição específica da Carolina, a instituição financeira tem um dever de comunicar a ela a respeito da retirada, justamente para não gerar esse tipo de situações como ela acabou ocorrendo. Então tá aí, a Carolina, fica a dica, procure um profissional e aí tente rever esse dano que você
sofreu. Vamos a mais uma pergunta via WhatsApp, lembrando que a sua dúvida, a sua pergunta pode ser tirada via esse número que está na tela. Envie seu WhatsApp e eu tenho certeza que estaremos respondendo aí, tirando as suas dúvidas. Faça como a Elaine Martins. Um estabelecimento comercial pode se recusar a receber cheques como forma de pagamento, doutor Rômulo? Bom, Elaine, tirando a tua dúvida com relação a essa tua pergunta, pode sim. O estabelecimento comercial ele pode se recusar a receber o cheque como forma de pagamento, desde que esteja fixado em local bem visível, de forma clara e adequada. Que há uma publicitação quanto a isso, né? Correto, que dá uma publicitação com relação a esse tipo de situação, a fixar em local bem visível, de forma clara e adequada, que aquele estabelecimento comercial ele não recebe o cheque como forma de pagamento e não pode de forma alguma induzir o consumidor a erro. Então, o estabelecimento pode sim se recusar a receber o cheque como forma de pagamento, desde que tenha em local afixado tal situação e que não gere em desfavor do consumidor dúvida quanto a esse respeito. Perfeito. Mais uma vez, lembrando que a sua participação hoje é via WhatsApp. Envie o WhatsApp, a sua dúvida, a sua pergunta para esse número que está aparecendo na tela e eu tenho certeza que o Dr. Rômulo aqui no estúdio vai sanar as suas dúvidas. Vamos a mais uma participação do telespectador via WhatsApp. Coloca na tela, Fernando Pacheco. O banco em que fiz o financiamento de um veículo não permite que eu antecipe as últimas parcelas da dívida. Permite que eu antecipe somente os próximos vencimentos. Doutor Rômulo, isso é correto? Fidelix, isso é uma prática corriqueira que vem acontecendo muito, até porque já foi objeto aqui de uma dúvida também de um telespectador. Parece-me que na questão de apartamento, né? Isso mesmo, se não me engano, se não me falha a memória. Então, a gente pode notar que é uma situação que acontece muito, até pela repetição das situações que acontecem. Respondendo a pergunta específica aqui do Fernando Pacheco, eu posso te dizer que, no caso do pagamento, em querendo fazer o pagamento, antecipar o pagamento da dívida, é direito do consumidor. O consumidor tem direito a fazer a solicitação da antecipação. O próprio Código de Defesa do Consumidor, no artigo 52, parágrafo 2º, ele assegura, em favor do consumidor, a possibilidade do pagamento total ou parcial da dívida, nesse tipo de situação, mediante a redução proporcional dos juros e das demais correções. Então, nesse tipo de situação, é dever do estabelecimento comercial fornecer meios para que o consumidor consiga efetivar o seu direito. Nesse caso, nessa situação específica, o do pagamento antecipado das parcelas do seu empréstimo. Agora, como é que ele deve proceder caso ele não consiga, já que é direito do consumidor? O que pode fazer? Primeiramente, logicamente, entrar em contato com a instituição bancária, cujo ele fez o financiamento. Uma vez não conseguindo fazer isso administrativamente, ele pode procurar o PROCON ou o advogado de sua confiança para que tome as medidas judiciais cabíveis na espécie. Maravilha. Bom, a sua participação, mais uma vez lembrando, ela está sendo sanada via WhatsApp, essa ferramenta tão importante no mundo e que estamos, acho que a partir do sábado passado, adotando aqui no Justiça em Ação. Número na tela, é só você enviar a sua dúvida e faça como a Joana de Assis. Estava no estacionamento de um shopping e quando volto para buscar o meu carro, percebi que ele estava batido na porta. Posso acionar o shopping para que pague esse meu prejuízo, doutor Rômulo? Fidelix, essa é outra questão bem recorrente aqui do nosso telespectador e do consumidor com relação à dúvida, com relação às situações de avarias, de furto. É bem do dia a dia mesmo, né? É bem do cotidiano. Essas situações que acontecem no interior dos estacionamentos dos shoppings, dos estabelecimentos comerciais em si. Então, eu digo em favor do consumidor que nesse tipo de situação, a partir do momento em que o seu carro está dentro do estacionamento do estabelecimento comercial e ele lhe fornece esse serviço, ele tem o dever de guarda e responsabilidade com relação ao seu bem. Se há alguma avaria, se há algum furto ou qualquer tipo de infortúnio desse tipo de situação, é dever do estabelecimento comercial, aqui no caso concreto o shopping, de reparar esse dano. O próprio artigo 14, anteriormente já citado, do Código de Defesa do Consumidor, diz que o fornecedor é responsável
pela reparação dos danos. Em havendo dano, o fornecedor é responsável pela sua reparação, independentemente de culpa. Então, nesse caso específico, é dever do estabelecimento, no caso do shopping, a efetivar o reparo da avaria do bem da cliente. Aproveitando até a deixa, doutor Rômulo, aquele ticket que a gente recebe do shopping quando entra no estacionamento, aquilo serve como uma relação contratual? Serve sim, Fidelix, é uma relação contratual a partir do momento que você entra no estabelecimento comercial e que é efetivada a entrega daquele título. É até importante mencionar essa situação, porque no caso pode gerar uma dúvida, uma certa dúvida em desfavor do consumidor, com relação aos pagamentos dos shoppings que não efetuam a entrega do ticket, que não são pagos, que são feitos de forma gratuita. Existe um shopping aqui na capital que é também feito de forma gratuita, esse serviço, oportunizado de forma gratuita de serviço, independe dessa situação. Então, pago ou não pago, uma vez ofertado o serviço, é de responsabilidade, em ocorrendo qualquer tipo de avaria, o estabelecimento efetivar o reparo. É interessante esse ponto. No caso do consumidor, se não foi dado o ticket, qualquer outro de prova que seja lícito, como testemunhas, como fotos, dentre outros, pode ser utilizado no momento oportuno para tentar fazer com que o estabelecimento comercial repare a ocorrência do infortúnio. Perfeito. Eu acho que o que menos se deve fazer nesse momento é criar qualquer tipo de briga, de situação complicada ali, tumulto. É juntar provas, como o senhor falou, testemunha, fotos, para que de repente, se não tiver esse ticket, possa provar de alguma forma. Né? Até mesmo se dirigir, prioristicamente, se dirigir à administradora do shopping ou do estabelecimento comercial para tentar resolver essa situação de forma administrativa, que é sempre a melhor solução. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta, mais uma vez, lembrando que a sua participação é via WhatsApp. Faça como a Natália Martins. Boa tarde, parabéns pelo programa. Bom, minha dúvida é de revoltar. É sobre a operadora de celular. Coloquei R$15 de crédito no dia 8 desse mês e até agora nunca caiu. Já liguei, já fui na operadora e até agora não computaram os créditos. Paguei e tenho os comprovantes. O detalhe é que minha esposa estava recém-parida, é isso mesmo, é recém-parida, e meu filho na UTI. Precisava utilizar o celular neste momento. Me sinto enganado. Como devo proceder? Só acho que erraram ali o nome, porque, enfim, é um WhatsApp que fala que a esposa estava num momento complicado, Rômulo, ali, inclusive com um filho na UTI, e precisava daquele crédito para estar movimentando alguma situação, né? E não caiu até hoje, ou seja, está muito revoltado. Pois é, Fidelix, essa é uma situação, na verdade, aí são duas situações em uma. A primeira situação específica do celular. Sim. E a segunda, depois, a situação do infortúnio que gerou em decorrência do problema, da problematização com relação ao que isso gerou. Sim. Então, vamos lá. Primeiramente, o que deve se fazer? É uma transgressão de direito a operadora fazer esse tipo de situação, principalmente por violar o artigo 20, o artigo 22 e o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Você, consumidor, que incorreu ou que praticaram esse infortúnio em seu desfavor, você tem a possibilidade de solicitar a execução do serviço ou a execução do serviço em si. O próprio artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, dentro dos seus incisos, fala a respeito dessa possibilidade. É interessante notar que o próprio artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor diz que todo permissionário e concessionário de serviço público, ela tem o dever de prestar o serviço de forma eficaz, de forma adequada. E nesse caso a gente pode notar que não está sendo prestado dessa maneira. Então é uma forma de penalidade. O que pode se fazer? Se não conseguir resolver administrativamente o problema junto à operadora de serviço, pode se dirigir ao PROCON, para fazer uma reclamação e tentar resolver administrativamente a situação, ou pode procurar um advogado para procurar, dentro dessas hipóteses previstas no artigo 22, tentar forçar a execução do serviço, ou que, se for o caso, a restituição do valor monetariamente corrigido. Pois bem, a segunda situação foi que tinha uma situação ímpar, que era a situação, se não me engano, estava com a mulher grávida. Isso. Teve um filho e foi para a UTI e tal. E estava toda essa situação. Interessante que, se, no caso concreto, ele conseguir comprovar efetivamente o dano,
ele pode entrar com uma ação pedindo a reparação nessa hipótese, sem problema nenhum contra a operadora, desde que no caso concreto ele consiga comprovar o dano e o liame, o nexo de causalidade de uma coisa e outra, ele pode sem problema nenhum se reportar ao Poder Judiciário através do advogado regularmente constituído para procurar a reparação. Só explicando, nexo de causalidade é a causa tendo ligação com a conduta do agente. Correto. Se não quebrar essa conduta e a causa, aí formou-se um nexo de causalidade. Excelente. Vamos a mais uma pergunta via WhatsApp, o número na tela. Tire sua dúvida, faça como Rafael Araújo. O plano de saúde pode recusar um novo cliente só porque ele está acima do peso? Porque assim, doutor, eu imagino que essa pergunta do Rafael seja em virtude de uma... Porque você sabe que quando a pessoa está acima do peso, ela traz consigo uma série de complicações. Eu mesmo estou com 60 quilos a menos do que eu estava há 2 anos atrás. Eu era pré-diabético, eu tinha problema de pressão alta, né? E tinha uma série de complicações. E geralmente o plano te olha com uma certa discriminação, né? Ele acha complicado ter um cliente dessa forma, porque sabe que vai utilizar muito e ele pode recusar, já que ele percebe que o futuro cliente é obeso. Fidelix, de forma alguma ele pode fazer isso aí. Ao meu modo de ver, isso é um ato até discriminatório com relação à situação específica. A própria lei que dispõe a respeito da regulamentação dos planos de saúde aqui no Brasil, se não me falha a memória, 9.656 de 98, ela proíbe esse tipo de situação. No caso, até na situação específica, mesmo em sendo a pessoa tendo obesidade mórbida nesse tipo de situação, o plano de saúde não pode obstar com a tratação única e exclusivamente sobre esse fundamento. Até porque a ANS, através da sua súmula 27 de 2015, diz que o plano de saúde em nenhum momento ele pode obstar a contratação de serviço por causa de uma doença já pré-existente. Então, isso é totalmente vedado, ilegal, arbitrário e, para mim, é um ato totalmente discriminatório praticado pelo plano de saúde. Perfeito! Mais uma participação brilhante do Dr. Rômulo Serra, que esteve junto conosco hoje, tirando as dúvidas do telespectador via WhatsApp. Dr. Rômulo, foi legal, né? Implantar, colocar essa ferramenta a mais, que é o WhatsApp, porque a gente tem aí o contato direto com o telespectador e depois que nós passamos a colocar o WhatsApp, a gente percebe que os casos são mais do cotidiano, né, do que o próprio vídeo, que a gente fazia muito vídeo na rua, a pergunta do telespectador via vídeo, e agora com o WhatsApp a gente percebe que são situações mesmo do cotidiano, né? Fidelix, eu acho que é uma situação, porque hoje, literalmente, o WhatsApp está muito difundido. Geralmente, hoje, eu até costumo dizer que hoje ninguém pergunta qual é o teu número de telefone, mas sim qual é o teu WhatsApp. Verdade. Então, essa ferramenta tem sido de extrema importância aqui para o nosso quadro, não só para o quadro, mas também como para o programa em si. Verdade. Vou de intervalo, na volta tem mais Justiça em Ação.